queridos amigos dos estudos do Evangelho, através desse canal da USE Distrital Santo Amaro. Seja muito bem-vindo, independente de onde você esteja, vendo este vídeo, seja neste bairro ou fora dele, quem sabe em outro lugar mais distante, neste mundão de Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, através do convite da nossa querida amiga Luciana Freitas, tivemos a oportunidade de realizar esses estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, que ora estamos trazendo aí para os nossos companheiros, para as reflexões, para o entendimento daquilo que Jesus veio nos trazer há mais de 2000 anos. E hoje nós vamos estudar, dando continuidade ao projeto da USE Distrital Santo Amaro, dos Minutos do Evangelho, nós vamos estudar hoje o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos seus itens de 1 até o 8. Este capítulo terá continuidade e sua finalização com o nosso esposo, com o nosso marido Júlio. Sim, esqueci de me apresentar. Eu sou Inês Maria Gesione Gonçalves, sou colaboradora do Centro Espírita Irmãos da Nova Era, também do Centro Espírita Zilda Gama, e faço algumas palestras aí nos centros da região, e hoje, mais uma vez, essa feliz oportunidade de estarmos aqui neste canal. E antes de nós iniciarmos os nossos estudos, como é de praxe, como é de orientação dos nossos amigos espirituais, que façamos sempre uma prece antes de iniciarmos qualquer tarefa. Então eu convido a todos neste momento para nós elevarmos os nossos pensamentos a Deus e pedirmos a Ele a sua permissão e a sua bênção. Nós também nos dirigimos a Jesus e pedimos a Ele que nos faça companhia através dos seus mensageiros de amor, que Ele adentre aos nossos lares, trazendo-nos aquilo que nós estamos necessitando, conforme o nosso merecimento. E também pedimos nesse momento à espiritualidade amiga, a Deus nosso Pai, a Jesus, a Maria, que as nossas mentes estejam abertas para o entendimento destas lições e que nós também saibamos colocá-las em prática no nosso dia a dia. Graças a Deus. Então vamos lá. O assunto de hoje, do capítulo 24, que traz por título Não pôr a candeia debaixo do alqueire, é uma das partes das orientações trazidas por Jesus no Sermão da Montanha. No item 1, nós temos os registros de Mateus, que estão no capítulo 5, nos versículos 15 do Novo Testamento, mas eles também se encontram no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24. E diz assim: nem os que acendem uma luzerna a metem debaixo do alqueire, mas põe-na sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos os que estão na casa. Esta é a passagem de Mateus, que está, então, no capítulo 5, no versículo 15. Mas nós também vamos encontrar esta mesma fala de Jesus nos registros de Lucas, no capítulo 8, nos versículos de 16 e 17, e no Evangelho também, na sequência, diz o seguinte: ninguém, pois, acende uma luzerna e a cobre com alguma vasilha, ou a põe debaixo da cama. Põe-na assim sobre um candeeiro,
para que vejam a luz os que entram. Porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida, que não haja de saber-se e fazer-se pública. Vejam, e aí o Mateus ainda continua, e isso está registrado no capítulo 13 de Mateus, lá nos versículos de 10 a 15 do Novo Testamento, e o Mateus nos diz o seguinte: e chegando-se a eles, os discípulos lhe disseram: por que razão lhes fala tu por parábolas? E ele, respondendo, lhes disse: porque a vós outros vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que eu lhes falo em parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam no coração, e se convertam, e eu os sare. Então, antes de nós fazermos a análise destas passagens que Jesus nos trouxe, né? O que ele quis nos dizer através dessas palavras, vamos ver primeiro a justificativa de Jesus, porque ele disse que falava por parábolas. Quando ele disse: eu lhes falo em parábolas porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem e não compreendem. Assim dizer-lhes tudo, ao menos agora, seria inútil. E aí Jesus faz uma ressalva. Mas a vós o digo, porque já vos é dado compreender esses mistérios. Nós temos um livro chamado Ave Luz, de João Nunes Maia, pelo espírito de Shaolin. Nesse livro, logo na introdução, tem uma informação que nos diz o seguinte: os discípulos eram espíritos preparados pelo mesmo Cristo no mundo da verdade, antes de virem à Terra. Nenhum deles era ignorante. Todos tinham almas moldadas na forja do tempo e do espaço, com o fogo purificador de milhões de anos. Interessante, né? Então nós vamos ver o que é forja, né? Forja é uma espécie de forma onde os metais são moldados, e aí essa forma é num forno de alta temperatura, né? Ele é utilizado para derreter os metais mais duros. Depois da forja, o material vai para o cadinho. E o cadinho seria a participação desse grupo todo junto no aprendizado aqui na Terra, onde foram moldados pelos ensinos de Jesus. Então eles já vieram com essa preparação, né? Já estavam tendo essa forma para aceitar e entender os ensinos de Jesus. É por isso que Jesus diz:
ao que tem, ainda mais lhe será dado e terá em abundância. Então, os discípulos já possuíam condições de entender a mensagem de Jesus e mesmo que no princípio estavam assim um pouco indiferentes, mas aos poucos eles foram assumindo outras posturas, foram se melhorando. Por exemplo, o João e o Tiago, eles possuíam um temperamento muito explosivo e por isso eram chamados os filhos do trovão. Isso antes de fazerem parte da equipe de Jesus, né? Depois, com o aprendizado, com a companhia de Jesus, com os ensinamentos do mestre, se modificaram. E João, principalmente, se tornou o discípulo mais amado por Jesus e dos mais amorosos de todos eles. Então vamos entender o recado de Jesus nessa parábola. O que seria a candeia debaixo do alqueire? Candeia, como nós já sabemos, é uma tocha de fogo, utilizada antigamente para iluminar um ambiente. Essa tocha, ela era acesa, normalmente abastecidas com óleo. E naquele tempo, o mais usado era o óleo de oliva ou então o óleo de baleia. Mas essa candeia pode ser simplesmente uma luz através de uma vela ou de uma lâmpada, né? Então, candeia seria isso. E alqueire, o que era o alqueire? O alqueire era um objeto utilizado para medidas, né? Então, era uma espécie de um cesto, um balaio ou uma vasilha, né? Que tinha aquele determinado tamanho utilizado para determinadas medidas, né? Então, conforme diz Lucas, se você colocar a luz embaixo de uma vasilha, o que vai acontecer? Ela vai se obscurecer, vai perder a claridade, né? É isso que acontece quando se esconde determinada luz. E aí a mensagem que está embutida aí nas entrelinhas. A luz que nós já conseguimos, os conhecimentos que nós já assimilamos, não devem ficar escondidos e devem ser difundidos, assim como a luz se difunde por todo o ambiente. Por isso que ele diz que deve ser colocada em cima do candeeiro, de modo que todos que entrem possam vê-la. E candeeiro é aquele suporte que havia antigamente fixado nas paredes para colocar essas tochas, ou também aqueles alpendres, né, aquelas prateleiras para colocar as lâmpadas mais acima, a fim de que todos pudessem se iluminar com ela. Então nós também precisamos fazer isso com os nossos conhecimentos. E além de espalharmos essa luz através dos nossos conhecimentos, através da palavra, a melhor maneira de fazermos isso é através das nossas ações, das nossas atitudes, através dos nossos exemplos de conduta, sendo generosos, fraternos, confiantes na misericórdia divina, sabendo espalhar alegria, fé e esperança entre todos os que conosco convivem. Devemos ser pacientes, mansos e pacíficos, assim como Jesus nos ensinou, porque ele disse, né, que precisamos então tomar cuidado diante daqueles que ainda não estão no mesmo patamar que nós estamos, né? Quando ele diz assim, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem nem entendem, ele destaca ainda a profecia de Isaías,
para que nós tenhamos cuidado diante das ideias novas, porque cada progresso ele tem um tempo certo para acontecer. Ele vem numa época conveniente. Pois se uma luz vem muito forte e os nossos olhos ainda estão no escuro, ou no lusca-fusca, como se diz, acabamos não enxergando nada, ficamos com a nossa visão embaçada, ficamos cegos, não é mesmo? Ficou claro isso? Eu lhes falo em parábolas porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem e não compreendem. Assim, dizer-lhes tudo, ao menos agora, seria inútil. É a recomendação de Jesus para nós não atropelarmos os nossos irmãos que ainda não estão em condições de entendimento. Porque Jesus disse, ao menos agora seria inútil. Ao menos agora. Então ele já antevê que haverá um tempo em que isto será possível. Então, quando chegar a hora, todos entenderão. Porque não há coisa encoberta que não seja manifestada, nem escondida, que não haja de saber-se e fazer-se pública. Vejam, irmãos, a evolução é uma lei natural. Tudo evolui. E dia haverá que essa luz do entendimento das mensagens de Jesus atingirá toda a humanidade. E nós já podemos perceber o quanto a humanidade tem progredido e já está melhor nos dias atuais. Nós já temos várias questões espirituais sendo comprovadas pela ciência. Uma maravilha. O envolvimento da AME através dos médicos, na participação dos médicos no espiritismo, porque AME é a Associação Médico Espírita, né? Então, esses estudos científicos já estão sendo, quer dizer, os estudos espíritas estão sendo comprovados pela ciência, né? E vem lançar aí a sua luz sobre uma porção de pontos obscuros em que a humanidade se encontrava, graças a Deus. E é isso que nós vamos ver aí no item 7 deste capítulo, né? Então nós vamos ver que as coisas elas vão acontecendo ao tempo e nós vamos através dos itens estudados até aqui, do 1 ao 8, nós destacamos alguns pontos importantes. Vejam o que é que nós destacamos aí. Primeiro, os discípulos já tinham sido preparados para serem os companheiros de Jesus na implantação do reino de Deus na terra. Ou seja, eles já tinham condições de assimilar os ensinos de Jesus naquela época, diferentemente das demais pessoas daquele tempo. E é por isso, então, que Jesus falava por parábolas. O segundo item que nós destacamos aí, que serve para nós nos dias atuais, que as verdades elas devem ser reveladas de acordo com o nível de entendimento de cada um, de um povo ou de uma época. Mas nós também sabemos que um dia todo esse conhecimento será de todos. E um terceiro item que nós destacamos aqui é com relação ao Espiritismo, que ele está aí no item 7, né? Que o Espiritismo vem lançar luz nova sobre pontos que estavam escuros e obscuros, né? Porque nós primeiro tivemos a primeira revelação através de Moisés, depois a segunda revelação através de Jesus e a terceira revelação, que é o Espiritismo,
quando os espíritos vêm nos trazer algumas questões que antes nós não tínhamos entendimento, antes nós não conseguíamos entender, agora estamos entendendo melhor. Então, essas revelações trazidas pelos espíritos esperaram o momento certo. E ainda tem coisas que estão sendo reveladas de acordo com a nossa evolução espiritual. Muito bem, meus irmãos. No próximo vídeo, o Júlio então dará continuidade aos estudos desse capítulo e nós vamos ficando por aqui, agradecendo muito a sua companhia, a sua audiência e a sua paciência. Se você gostou, deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e os demais vídeos aí desse canal e faça a caridade da divulgação da doutrina de Jesus e da doutrina dos Espíritos. Não esconda a sua luz. Permita que todos a vejam. Mas lembre-se, respeite aquele irmão ou aquele companheiro que por enquanto pensa diferente de você. Mas lembre-se que a verdade mais cedo ou mais tarde virá à tona. Nada ficará escondido. Como já dissemos, a evolução é uma lei natural. Um dia todos nós chegaremos à esfera crística e seremos anjos. Sim, um dia nós todos seremos anjos. Vai demorar um tempo, mas um dia isso vai acontecer. Assim, meus irmãos, vamos então também finalizar a nossa reunião, o nosso encontro com uma prece, agradecendo a Deus pela feliz oportunidade que tivemos nesse momento para revermos os ensinos de Jesus. Esses ensinos que estão aí há mais de 2000 anos e que nós ainda temos uma certa dificuldade de colocar em prática. Agradecemos também a presença amorosa de Jesus em nossos lares através dos seus mensageiros de amor. Agradecemos a Maria que nos envolveu em seu manto de luz e amor. E todas as vibrações amorosas que nossos lares receberam até aqui. Porque Jesus nos disse, se uma ou mais pessoas estiver reunida em meu nome, ali estarei entre eles. Então nós temos certeza que Jesus esteve entre nós, porque nós estávamos reunidos e unidos em pensamento através dessa mídia. Queridos irmãos, muito obrigada. E como eternos pedintes que somos, ainda pedimos a Jesus que Ele seja conosco através dos seus mensageiros de amor, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus, até qualquer de repente, numa nova oportunidade, se assim Deus o permitir.